partir de agora, a palavra de Deus chega até você. Programa Bíblia Viva, com o pastor Jairo Campos. Agora, na tela da sua TV. Olá, graça e paz! Está chegando Bíblia Viva para você, uma programação especial que veio para abençoar a minha vida e a sua vida também. Hoje o nosso programa vai ser uma benção. Estaremos tratando de um tema relevante, de algo muito importante que poderá ajudar você. Olha, eu posso cravar que vai gerar em você melhorias espirituais. Nós iremos tratar de um tema muito importante. Não se perca com as perdas. Olha, quem sabe você esteja enfrentando uma certa dificuldade na sua vida, tivera algumas perdas e isto tem gerado, quem sabe, uma desmotivação, pensando, será que Deus está comigo? Será que foi Deus que falou comigo? Porque tantos fracassos acontecendo, parece que estou abandonado por Deus. Os nossos convidados hoje irão desenvolver uma interpretação nessa temática tão importante. Não se perca com as perdas. Nós tivemos homens na Bíblia que tiveram dificuldade para manter, para romper as adversidades. Outros tiveram força, estabilidade e conseguiram superar. Nós queremos compartilhar com você estas experiências bíblicas, porque vai gerar em você, em mim, em nós, maturidade espiritual. Compartilhe, se inscreva, dê o seu like, porque isto é muito importante para engajamento do nosso programa. Eu conto com você, meu irmão. Continue com a gente. Eu vou chamar agora uma bela canção e eu já volto na sequência, já apresentando os nossos convidados e entrando nessa temática tão interessante. Eu conto com você até o final do nosso programa. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha.
somente isso. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falha me faz sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Aleluia, se você vive pela fé, então declare isso. Cante ao Senhor com tudo, toda a força do seu ser. Aleluia. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe lá no alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Nós temos o teu poder, Senhor. Deus proverá, Deus proverá. Eu sei que Ele proverá. Deus proverá. Creia nessa palavra, aleluia. Maravilha, acabamos de ouvir uma bela canção, com certeza aqueceu nosso coração, tocou na nossa alma. Nós iremos dar prosseguimento em nosso programa, apresentando os nossos convidados, pois é um prazer enorme poder recebê-los em nosso programa. O Bíblia Viva de hoje tem o prazer de receber em nosso programa o pastor Joelson Moabis, escritor, seminarista, e hoje estará abrilhantando o nosso programa com as suas experiências, com o seu conhecimento. É um prazer em poder recebê-lo aqui, pastor Joelson Moabis. Sinta-se em casa, deixa Deus lhe usar. Ok, meu irmão? Obrigado, pastor Jairo, um prazer poder estar aqui, juntamente com você que nos acompanha, que essa temática possa tocar o seu coração hoje. Maravilha, pastor Joelson Moabis. Sinta-se em casa. O outro convidado que estará brilhantando o nosso programa é o pastor Henrique Castelo Branco. É um prazer poder recebê-lo aqui em nosso programa, pois ele é ministrante da Palavra de Deus, líder de um grande departamento AD na família, porque trata de pessoas, de famílias, e ele estará aqui colaborando com as suas experiências, interpretando essa temática muito importante. Pastor Henrique, sinta-se em casa, deixa Deus lhe usar. Amém, pastor Jairo, é um prazer estar aqui com você, com vocês que estão conosco, pastor Moabis. É um prazer estarmos aqui nesse dia para falarmos de um tema tão atual e um tema tão relevante para a nossa vida cristã. Maravilha, verdade, concordo com a sua fala, é um tema relevante mesmo. Eu já quero lhe fazer uma pergunta, pastor Henrique. O cristão pode se perder com as perdas no decorrer da sua vida? Pastor Jair, é uma pergunta bem importante, né, para todos nós cristãos, porque vem uma reflexão, né? Será que eu, servo de Deus, cristão, posso me perder diante, né, das perdas que nos acometem durante a nossa caminhada cristã? É importante afirmarmos, queridos, que não devemos estar firmes, crendo que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida. É importante salientarmos que muitas vezes nos deixamos levar pelas dificuldades, mas é importante entendermos ao que a palavra do Senhor nos diz,
que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. O Senhor Jesus sempre deixando claro para nós que as dificuldades elas irão aparecer, que as perdas podem ocorrer, mas que como servos de Deus, confiantes que Ele está conosco até o último dia, até a consumação dos séculos, e que por isso nós continuaremos firmes e nós venceremos essas dificuldades. Baseado na sua fala, pastor Henrique, você falou algo interessante. E eu fiquei analisando em cima da sua interpretação, porque tu disse que não. Parece que esse não, ele choca com a realidade. Só que você veio falando algo muito importante e vale a pena a gente ressaltar isso. Que se o cristão ele estiver amparado à luz da Bíblia, quando você diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci, Jesus está dizendo o seguinte, olha, ei, você vai ter dificuldades, você vai ter lutas, mas tenha paz. Tenha paz. Para que eu tenha essa paz, eu tenho que estar amparado pela palavra. Então isso significa, se o cristão tiver esse descontrole, esse desvio, isso caracteriza que ele não está vivendo à luz da Bíblia. É isso? O que eu quis dizer para você que está nos acompanhando, para os irmãos que estão aqui conosco, é que nós vamos sofrer perdas. Isso é inevitável. É importante entendermos que não estamos acima do bem e do mal, né? Porque às vezes tem aquelas pessoas que acreditam, né, que ela não vai sofrer o desemprego, ela não vai sofrer com uma doença na família, porque ela acredita que ela, na verdade, é intocável. E a Bíblia, ela deixa claro para todos nós que não é bem assim. Quando nós olhamos até um exemplo claro disso, quando vemos o profeta Eliseu, um profeta usado por Deus em milagres sobrenaturais e que foi acometido de uma grave doença que o levou à morte. E aí você poderia pensar, mas o profeta Eliseu acabou se acometendo de uma doença que o levou à morte, por que Deus não o curou, né? Já que através deles Deus operou milagres? É por isso que precisamos ter muito cuidado com esse tipo de análise, até para não acontecer esse tipo de constatação equívoca, né? Como eu disse, a minha confiança ela está em Deus, mas isso não quer dizer que as coisas ao meu redor não venham a acontecer, elas vão acontecer, mas mediante a minha confiança nele, tudo isso eu começo a enxergar sob uma outra perspectiva, eu passo a ter uma outra ótica dessa perda. É isso que precisamos entender. Legal, gostei dessa interpretação e ficou claro para mim e para você que nós precisamos ter a certeza que Deus está comigo, mesmo quando as coisas não dão certo. Aquilo que eu projetei, desenhei, orei, consagrei a minha vida, confiei que Deus ia colocar as mãos e tudo ia dar certo, mas de repente não deu certo. Mas se tivermos alinhado com o que o pastor Henrique acabou de falar, mediante a palavra, a gente vai transpor esse deserto, transpor esse vale, vai superar, porque Deus sempre está conosco. Pastor Joelson Moabs, eu quero fazer uma pergunta linkada a essa que eu fiz ao pastor Henrique. As perdas é a confirmação que a pessoa não está bem com Deus? Quando alguém tem alguma perda na sua vida financeira, emocional, sentimental? Eu acho que é uma resposta que o próprio pastor Henrique falou, que na verdade muitas vezes nós vivemos hoje no século do ganha-ganha. Você tem que ganhar o todo o tempo. E tem certas perdas que são irreparáveis, como a perda de um ente querido, tem certas perdas que o Senhor vai nos levar a ter ganhos por meio dela. Mas a gente precisa entender que como vamos encarar muitas dessas perdas que são nos apresentadas é que vai dizer se nos perdemos ou superamos e passamos. José perdeu a bênção de estar próximo da família, mas ele conseguiu ter uma intimidade maior com Deus. Não era porque ele estava longe da família e perdeu tantas coisas que ele estava
longe da presença de Deus ou que estava alguém perdido, porque o próprio Deus já disse em Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eu vou estar lá com você e não vou deixar. Mas não quer dizer que você não vai passar. Pode ocorrer de você passar, mas hoje em dia as pessoas não querem aceitar que isto faz parte da vida, como muito bem o pastor Henrique já falou. Agora, a minha posição dentro do que está acontecendo é o entender que nós vivemos diante de um Deus que é soberano e que conhece todas as coisas e que nós não conseguimos ver o que está acontecendo. E muitas destas perdas vêm pelo nosso desvio do plano de Deus, mas Deus é tão poderoso, pastor Jairo, que a Bíblia diz que Ele faz com que todas essas coisas possam cooperar para um bem maior. Deus fez uma promessa a Abraão. No meio do caminho, ele desobedeceu. E isso gerou perdas. E essas perdas não fez com que Deus mudasse o plano que Deus tinha para ele. Desde que ele começou a se alinhar com a verdade daquilo que Deus tinha, e ele entendeu que estas perdas não impediam ele de continuar a se alinhar com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Você fez uma lembrança agora de alguém muito importante na Bíblia, pastor Moabs, que é Abraão. Realmente, Abraão, ele tinha uma promessa linda de Deus. Deus perdoou o seu erro e cumpriu na íntegra a sua promessa. Isso quer trazer a nós, pastor Henrique, que se porventura você, eu ou nós, qualquer um de nós, tivermos um deslize, mas entendermos que precisamos se acertar, Deus nos perdoa e Ele mantém de pé aquilo que Ele prometeu para nós. E mesmo aquele, eu posso entender, pastor Henrique, aquele que não cometeu erro, ele está mantendo a sua fidelidade, mesmo com dores, com dificuldade, com lutas, ele está tentando honrar a Deus, mesmo dizendo assim: olha, eu não queria isso para a minha vida agora. Eu não estou nem concordando com o que está acontecendo, mas eu vou manter a minha fidelidade. E mesmo assim, os acertos não vêm, as vitórias não vêm. Como que a gente coloca isso, pastor Henrique? É bem colocado pelo senhor, pastor Jairo, e você que está nos acompanhando, irmã que está nos acompanhando, que o senhor falou uma coisa no início, falando sobre a questão de algo ser absoluto ou não, né? É importante nós entendermos que a misericórdia de Deus é algo, não tem como mensurar a misericórdia de Deus. Então, quando o pastor Jairo falou que a pessoa ela pode errar, ela pode muitas vezes ali acontecer, mas ela ali se arrepende, ela reconhece que o trajeto que ela estava seguindo não era o esperado ou não era aquilo que Deus havia determinado, e com certeza Deus vai olhar para ela com a sua misericórdia e vai endireitar os caminhos dela, com certeza. Agora, uma outra coisa que o pastor Jairo colocou, que é a questão das pessoas que podem cometer ou ter perdas em sua vida e não terem necessariamente desviado do caminho a qual Deus havia preparado. Com certeza, porque nós entendemos que isso pode acontecer. Muitas vezes nós não sabemos o plano de Deus. Quem é aquele que pode, por acaso, conhecer a mente de Deus? A Bíblia nos diz isso. Então, é importante entendermos que muitas vezes Deus pode usar situações desse tipo, meu irmão, para tratar com você algo específico. Nós vemos a palavra de Deus em Jó, o próprio personagem Jó, ele não havia se desviado do caminho, não havia ali nenhuma recomendação de que, não, Deus vai apresentar isso para ele porque ele se desviou. Não, aconteceram situações em que Deus queria provar a fidelidade de Jó. E por isso deixou que o inimigo o tocasse, né, de alguma forma nele, né? E veja que ali só foi o quê? A comprovação do caráter, da idoneidade, da conduta de Jó em reconhecer que o Redentor dele vivia, que era o Senhor Deus. Maravilha! Olha, então, baseado na sua fala e na colocação do pastor Joelson Moabs trazendo Abraão para a nossa conversa, para o nosso debate aqui, podemos cravar esses acontecimentos que Deus permite na nossa vida, pode ser um instrumento
de tratamento, não é verdade? Sim, com Deus certeza. pode estar curando algo em nós, pastor Moabs, que a gente nem conseguiu perceber. Às vezes o grande problema é que nós focamos nas coisas, né? E coisas nós temos nas nossas mãos, podemos nos perder e perder essas coisas. Mas como Jó, como José, o essencial que era a presença de Deus e Deus com ele, eles não se perderam, né? Eu estudando sobre esse tema, eu vi algo muito bonito, que é assim, ó, que espero que perder o ônibus ou perder o voo que você iria pegar não impeça você de pegar o próximo ônibus ou pegar o próximo avião. A vida continua. O que você não pode perder é a esperança ou deixar que aquela falha ou algo possa impedir de você alcançar. E como Jó, Deus não tirou aquelas coisas para simplesmente provar Jó, porque Deus já sabia quem era Jó. Deus queria mostrar para o inimigo e para as outras pessoas através da lição. E às vezes Deus permite que nós perdamos algumas coisas para dar uma lição nem mesmo para nós, para uma outra pessoa da nossa conduta. Como nós vamos nos manter, como foi a lição de Jó, né? Jó nos deu uma lição, como disse bem o pastor Henrique, de como ele se portou. Ele não deu culpa a Deus porque ele cria que o Redentor dele vivia e que no fim o levantaria e que ia botar as coisas no seu devido lugar. Bem colocado. O nosso comportamento, ele dá aula para as pessoas. Tem pessoas olhando para nós como nós estamos nos portando diante de uma situação adversa. Bem colocado isso aí. Pastor Henrique, mas pensando nisso, eu estou aqui imaginando e quero colocar aqui na pauta para vocês comentarem que se o cristão não se perde com as perdas, ele mantém firme a sua posição. Ele conseguiu sobreviver. Isso é garantia que ele é um cristão acima da média? Esse apontamento é muito importante, pastor Jairo, que o senhor está colocando aqui, você que está nos acompanhando. Queridos, esse tipo de constatação, esse tipo de ensinamento, ele não tem respaldo algum na palavra de Deus quando olhamos para as escrituras sagradas, né? E não existe é como se houvesse uma escala, né? Muito crente, pouco crente, mais ou menos crente. É importante entendermos que aquele que passa pela prova ou por alguma perda e permanece firme é porque crê que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Isso não faz dele um super crente ou mais crente ou menos crente, até porque, queridos, todos estamos diante de Deus e Ele nos vê de igual forma e de mesmo modo a todos. Então não existe, eu achar que eu sou melhor ou pior, ou melhor ou maior. Esse tipo de constatação é apenas vamos dizer assim, uma confirmação disso que o mundo está vivendo hoje, pós-moderno, né? Cada vez mais pensado, né? Antropocêntrico, né? O homem sendo o centro, né? A igreja e hoje esse evangelho da moda, né, da modinha que a gente vê em muitos lugares, pregando cada vez mais, massageando o ego do homem, né, e não retratando realmente aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, que a essência é o Senhor Jesus e não o homem. O homem, ele é apenas um elemento em que Deus vai usá-lo neste mundo, mas a estrela, a grande essência é Jesus. Maravilha! Gostei da colocação. Não tem ninguém maior. Todos são iguais. Por isso, meu irmão, você, minha irmã, todos nós somos iguais diante de Deus. Porque naquilo que eu sou melhor que você, eu posso ser pior que você em outra condição, em outra situação. Tem situações que você é melhor que eu. Você supera a mim. É por isso que Jeremias faz uma declaração, pastor Moabs. Jeremias faz uma afirmação muito forte. 31:11 de Jeremias. Porque o Senhor resgatou a Jacó daquilo que era mais forte do que ele. Essa fala vem clarear o que nós estamos falando aqui agora. Existem coisas que são mais fortes que nós.
Nós até queremos mudar, não queremos fazer, mas aquilo se torna mais forte. Só que o que é mais importante é que sempre há colaboração do Senhor Jesus para mudar esse quadro. Não é verdade, pastor Henrique? Com certeza. E essa mudança pode acontecer hoje. Este é o propósito do programa Bíblia Viva. Levar Jesus ao seu coração e dizer, nem tudo está perdido. Mesmo que os apontamentos chegaram, mesmo que o desprezo chegou, pessoas não compreenderam você. Porque o grande problema do ser humano é querer que as pessoas sejam iguais a ele. Eu quero que você seja igual a mim. Eu quero que você pense igual a mim, pastor Henrique. Eu quero que você pense igual a mim, pastor Moabes. E não vai acontecer isso. E quando eu percebo que isso não vai acontecer, tem pessoas que não sabem administrar isso, pastores. É um grande exemplo disso, eu acho que é o pastor Paulo, o grande apóstolo. Nós hoje o respeitamos por tudo que ele deixou escrito, mas ele sabia a sua posição em Cristo. Teve muitas perdas ao longo do seu caminho, mas ele se considerava um menor. Ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. E algo que me chamou a atenção é que ele dizia, as minhas perdas sempre foram para que vocês, igreja, tivesse o ganho em Cristo e que vocês estivessem onde vocês estavam firmados. E um texto lindo dele que se encaixa dentro dessa nossa temática é aquilo que diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu tive muitas perdas, mas eu tenho um alvo e esse alvo eu não posso perder, aonde eu estou firmado. E entendendo que Deus está usando estas diferenças na nossa vida para nós aprendermos junto com o nosso próximo, porque o Senhor bem colocou, eu posso ser muito bom na área de finanças, mas ser terrível estar perdendo a minha família, a minha esposa, os meus filhos, porque eu não sou bom de relacionamento. E eu preciso aprender com o próximo. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a ter contentamento, quer dizer, ele não era contente. E isso nos leva a entender, como o próprio Jeremias, que aprendeu muitas lições com as suas perdas, dando Deus uma lição através da sua vida para o povo de Israel, que iria ter muitas perdas no futuro por causa da sua, digamos assim, do seu do seu egoísmo, achando que eles eram melhor porque Deus estava com eles se achavam melhor que o povo. Dentro da expressão popular que o senhor próprio achou, talvez eles achavam que eles eram acima da média. Nós somos melhor que as outras pessoas. Mas Deus estava querendo usar eles para tocar nessas pessoas. Verdade, pastor Moabes. Bem colocado. Ao você lembrar de Paulo, dizendo que Paulo utilizou as suas perdas, os seus fracassos, para gerar em mim e em você uma mudança de filosofia, uma mudança de conceito. Se este homem, com tantos predicados, o escritor mais famoso da Bíblia, todo mundo, todos os mestres da teologia falam dele. E eu posso cravar aqui, pastor Henrique, pastor Joelson Moabes, que ai de nós, se não fosse as cartas paulinas, ai das faculdades teológicas, se não fosse as edições paulinas, porque ali ensina sobre o nosso comportamento. E às vezes a gente tem essa deficiência, utiliza o efeito da vaidade em achar, não, eu sou melhor que pastor Henrique, eu sou melhor que pastor Joelson Moabes, eu supero a ele. Ei, não somos melhores. Às vezes temos uma habilidade em uma certa área, mas talvez em outra área nós somos fragilizados. É aí que vem a humildade de eu olhar pastor Henrique, ele tem um comportamento em uma área e olha, eu vou aprender com esse homem. Quando Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, ele não está sendo arrogante, porque é uma frase muito forte. Mas peraí, esse cara está tirando Jesus de cena e colocando ele, porque ele não disse, sede imitadores de Cristo, eu estou falando para vocês imitarem a ele. É o evangelho que eu prego. Ele disse, não, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo em outras falas, pastor Henrique, vocês não conhecem Cristo, mas vocês me conhecem. Então olha para a minha vida. Sim. Olha o que eu estou passando, olha o que eu vivo, olha como eu me comporto.
É muito forte isso aí. Se alinhando ao que o senhor acabou de falar acerca do apóstolo Paulo, pastor Jairo, e vocês que estão nos acompanhando, o próprio apóstolo ele tem uma percepção muito clara sobre a questão da perda. No livro de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, ele deixa claro, lá no capítulo de número 4, no versículo de número 19, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E quando você faz a análise de todo aquele capítulo, você percebe ele retratando para nós, trazendo para nós, servos de Deus, ensinamentos sobre perdas que ele teve física, emocional, né, de recepção, e perceba que mesmo diante de toda essa questão da perda física, da perda emocional, ele não se deixou levar e ele ainda cria que Deus iria suprir em glória tudo aquilo que ele teve de necessidade aqui nessa terra. Então, meu irmão, eu quero falar para você hoje, você pode estar pensando aí, né, que você teve uma perda emocional, uma perda física, material, mas não se preocupe, seja como Paulo, que nós tomemos esse ensinamento para nós e possamos entender que se aqui nós tivermos perda, se aqui nós tivemos alguma dificuldade, alguma perda que nos feriu, que nos trouxe grandes necessidades, creia que o Senhor Deus suprirá todas elas em glória por Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Maravilha. Pastor Henrique, mediante a sua fala, eu quero até reportar ao pastor Joelson Moabes que podemos cravar, mediante o que o pastor acabou de dizer, que existe possibilidade para um novo começo, para quem sabe alguém que esteja vivendo esse quadro. Com certeza, o próprio escritor do livro de Jó, né? Ele diz, olha, há esperança para a árvore, que mesmo depois de cortada, ao cheiro das águas, voltará a brotar, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele é maravilhoso nos conselhos, porque ele foi alguém que teve muitas perdas, apontou para Jesus, e ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, ele vai dizer assim, irmãos, se alguém for vencido em algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, que andam segundo o Espírito, com mansidão ajude-o a voltar ao caminho. E cada um cuide para não ser tentado, mas cumpra a lei de Cristo, cumpra o exemplo de Cristo em ajudar uns aos outros neste modo de se alinhar, que independente das perdas, não venhamos perder o mais importante, que é a nossa salvação, que é o nosso alvo, né? Jesus, usando o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, no meio de tanta coisa, que não venhamos nos perder e tirar o foco de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Maravilha, linda essa colocação. Eu me lembrei agora, pastor Moabes, de Davi, porque Davi tem um fracasso na sua vida, pastor Henrique, muito forte, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Porém, ser segundo o coração de Deus não privou, não bloqueou, não barrou dele cometer aquele erro tão grave. Porém, o mais importante foi que ele reconheceu o seu estado frágil, limitado, sem condições de continuar da forma que ele estava vivendo. Ele passou por um fracasso e isso gerou algumas perdas para ele. E olha que algo que gerou impacto na sua família, não é verdade, pastor Henrique? Com certeza. E é interessante a gente ressaltar, pastor Jairo, pastor Moabes e você que está nos acompanhando, é que ele, mesmo reconhecendo o seu pecado, mesmo se humilhando diante de Deus, as perdas que vieram sobre a sua vida, sobre a sua casa, foram consequências inevitáveis do pecado que ele praticou. Então é importante. O profeta disse, olha, você será perdoado, mas o menino, o fruto desse teu pecado, sim, vai acabar morrendo. Então é importante nós entendermos isso, né? Que às vezes a pessoa pode pensar, mas eu me humilhei, eu reconheci, eu voltei ao caminho. Amém, querido? Você vai voltar ao caminho, a misericórdia de Deus será derramada sobre a tua vida. Mas muitas perdas podem acontecer assim como Davi, serem consequências
dos atos que você praticou, porque a Bíblia diz, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher, tudo que ele semear, ele vai colher, não tem como, né? Mesmo ele vindo de uma maratona de consagração, né? Porque ele estava em 7 dias em jejum. E olha que gerou um questionamento quando ele pergunta: o menino está vivo? E o seu servo diz assim: olha, morreu. Ele levanta, vai para casa, toma um banho, se perfuma e faz o quê? Vai para o templo. Pastor, e aí ele escreve o Salmo 51, que é um salmo tão lindo. E aí ele reconhece que no meio de tantas perdas e tudo que acontece na vida, tinha algo que ele não queria perder. Mais importante. Ele disse: Senhor, olha, que leve o meu reino, que leve tudo, mas eu não quero perder o teu espírito. Torna ter o teu espírito, me dá essa alegria da salvação. E é isto que eu acho que deve ser o foco, né, da vida do cristão. Não, no meio de tantas coisas, Jesus disse àquele homem que tinha ganhado tantas coisas e largou os seus celeiros: olha, louco, se essa noite pedirem a sua alma, o que você tem preparado, para quem ficar? Né? Às vezes nos preocupamos com tantas coisas e perdemos o foco no que é espiritual. Não podemos perder o foco. Mesmo que o fracasso chegou na sua casa, chegou na sua empresa, chegou na sua vida, quem sabe até no seu ministério. A falta de sucesso que nós temos essa leitura do imediatismo, né, pastor Henrique? De fazer uma leitura: olha, fulano não está tendo sucesso. Nós não olhamos às vezes para o trabalhar divino. Deus está trabalhando com uma ótica e nós estamos enxergando outra. Quem sabe você está enxergando outra. Não é a ótica que você deveria enxergar. E aí você fica se martirizando, fica se culpando, desfazendo até mesmo do ministério que Deus te deu, do chamado que Deus lhe deu, da escolha que Deus fez com você. E às vezes chegamos a duvidar de Deus, porque quando eu digo não tem mais jeito para a minha vida, não há mudança nessa história, a minha família não melhora, a minha vida não melhora, meu ministério não cresce, não prospera, eu estou dizendo o seguinte: Deus é incapaz de mudar o quadro que eu estou vivendo. Por isso é preciso eu e você analisarmos o que nós estamos dizendo, porque o que está acontecendo com a gente, às vezes, é o que o pastor Henrique falou no começo. É um trabalhar de Deus. Deus está usando isso como ferramenta, pastor Moabs. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: filho meu, não despreze a disciplina de Deus, porque qual pai que não corrige o filho a quem ama? E se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, temos dando a ele aí a autonomia sobre as nossas vidas para fazer segundo o que lhe apraz. E o pai, muitas vezes, ele precisa tirar um brinquedinho do filho, porque ele não está sabendo cuidar. O pai sabe o que é melhor, o pai o direciona, o pai o orienta. E olha, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita a sua correção como um filho. O castigo de Deus ou a correção dele muitas vezes não é como nós nos agrada, mas é da mesma maneira que um pai está corrigindo seu filho. Verdade. Quem sabe Deus está trazendo uma correção para a sua vida, porém Ele está revelando o seu amor para com você. É que nós qualificamos o amor, pastor Henrique, só com afago, né? Beijo, carícias, olhar, te valorizando, olhando, dizendo que você é importante, que você é especial. E às vezes o que nos acompanha é o silêncio de Deus. Só que nesse silêncio Deus está com a gente. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver nomes de homens que até falei no começo. José fez tudo o que Deus direcionou para ele fazer, não é verdade? Você não encontra um vacilo naquele percurso, você não encontra um vacilo de José. E ele passou por tudo aquilo, acusação, apontamento, prisão, escravo, se tornou escravo, vendido. Só que, o que eu olho aqui, pastor Henrique? Cada estado de José era melhor que o anterior. E também ele estava preparando para o próximo passo que Deus tinha na vida dele. Eu entendo assim, é Deus forjando o caráter de José para deixá-lo à estatura de varão perfeito, vamos dizer assim. Sim. Né? E é claro que a gente, quando olha a figura de José, né, e a gente vê todos os percalços que ele teve ao longo da vida,
isso a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida cristã, Sim. né? A todo dia ali nós estamos, os anos vão passando, os meses vão passando, aguardamos com esperança a volta do Senhor Jesus e a cada dia estamos passando, crescendo, né, na graça de fé em fé. E é assim quando olhamos para José, Deus forjando e essas situações tenebrosas, difíceis, mas forjando o caráter dele para que ele chegasse ao patamar que Deus queria dele, assim como Deus quer de nós. Verdade. Deus tinha um projeto para a vida dele, só que para que concretizasse aquele projeto, tinha um processo. E aí a gente olha, peraí, na cisterna era ruim. Só que o seguinte, ele é vendido como escravo. Ser vendido como escravo é ruim, mas é melhor do que ficar na cisterna, não é melhor? Ser escravo, melhor, ser vendido como escravo é ruim. Mas aí ele vai para a feira dos escravos. Estar na feira dos escravos é melhor do que o trajeto que ele fez. Por quê? Para ser bem vendido tem que ser o quê? Bem tratado. Tinha que se alimentar bem, para ter uma aparência, para ter um bom valor. Da feira dos escravos ele vai para a casa de Potifar. Melhoria de patamar. Só que aí é o seguinte, ele sai da casa de Potifar e vai para prisão. Aí parece que caiu, né? Aí o camarada, nossa, caiu do último andar, despencou. Só que, para o projeto de Deus, era melhor. Ele precisava estar lá. Precisava estar lá, porque a ótica divina não é como a nossa. É por isso que Paulo fala assim, olha, ei, acorda crente, tenha a mente de Cristo. Porque se você tiver a mente de Cristo, você não vai enxergar como seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho enxerga. Você não vai enxergar, você vai enxergar diferente. As pessoas estarão dando suas opiniões, sugestões, mas você está assim, ó, eu tenho meu posicionamento e eu sei em quem tenho crido. Eu não vou questionar, porque eu não vou conseguir convencer. Então vou ficar na minha posição, firme, confiando que o Senhor tem algo para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Pode acreditar, meu irmão. Nossos pastores aqui trouxeram informações que podem mudar a nossa vida se eu e você tivermos um posicionamento diferenciado. Tudo se encerra em cima de como eu estou me comportando diante daquela situação. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que nenhuma disciplina é agradável no momento em que está sendo aplicada. Mas ele diz assim, ó, mais tarde ela vai produzir uma colheita justa de paz e que vai gerar o propósito que Deus tinha a princípio, né? A gente não gosta de algumas perdas, de alguns cortes que são necessários para que nós venhamos viver o bem de Deus lá na frente. Verdade. Olha, nós chegamos no final do nosso programa. Mas o foco principal para nós é que você mudasse a forma de pensar. O que foi falado aqui é para que você entenda que o que Deus está permitindo na sua vida, na sua casa, na sua família, não é maldição. Não é maldição. Não é um desprezo de Deus. Porque não está dando certo. Aquilo que você até mesmo sabe fazer, você vai fazer e dá errado. E aí você diz, eu sou maldito. A maldição chegou na minha casa. Deus me abandonou. Não. O pastor Henrique abordou algo aqui no começo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, que estamos vivendo, pastor Henrique, num período de um evangelho novelesco, maquiado, aonde trazemos frases de efeitos para mexer com o emocional das pessoas. E as pessoas cravam no coração essas frases de efeito ao invés de fazer o quê? Cravar a palavra de Deus, porque ela é a base da nossa vida. O nosso pastor usa um verso que é muito importante, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Às vezes nós não damos ouvidos à palavra de Deus, pastor Moabs, mas ouvimos o jornal, o amigo, o colega, o tarô, cartomante, sei lá o que for. E ouça a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus, ela não tem curva, ela é direta. É só eu e você tomarmos posse que a história muda, não é verdade, pastor Moabs?
Sim, e a palavra de Deus, ela conhece-nos. A Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes. E uma espada corta. Sim. Dói, mas ela vai lá para sarar o que é necessário. E o Senhor nos conhece, Ele nos formou, Ele sabe o que é melhor. O que é melhor? Então o que Deus está fazendo para a tua vida é o melhor. Entenda isso. Deus é bom e sabe o melhor. E o melhor e mais importante é que sempre, pastor Henrique, há espaço e oportunidade para começar de novo. Mesmo tendo grandes percas, há possibilidade para começar, não é verdade? Com certeza, pastor Jairo. Você que está nos assistindo, a Bíblia nos diz que enquanto houver vida, há esperança. Então você pode estar pensando assim, mas eu não vejo uma saída, eu não vejo uma luz no fim do túnel para essa minha realidade, seja emocional, material, não importa. Creia o que a palavra de Deus nos diz, que enquanto houver vida, há esperança para a tua vida, né? O pastor Mabes até falou sobre, mesmo que a árvore seja cortada, né? Ao cheiro das águas, ela florescerá, e que a palavra do Senhor realmente venha surtir o efeito legal na tua vida para que você entenda essa realidade. Porque às vezes a gente fala, enquanto a vida é esperança, mas a pessoa ela está tão abatida e desanimada que muitas vezes essa palavra ela não surte o efeito legal, mas que você abra teu coração e deixe que o Espírito Santo ministre dentro de você, para que você tenha, né, e veja a esperança de Deus sobre a tua vida, né? É isso aí. Pastor Moabs, deixe uma fala aí para os nossos telespectadores que estão aí conectados com a gente, porque está chegando o momento da oração e nós queremos concordar com o milagre de Deus em favor da sua vida, porque onde há concordância, Deus se interessa. Pastor Joelson Moabs. Quem de nós nunca teve perdas? Nunca passamos por dificuldades? Eu acho que o fracasso numa área da vida não é impedimento para termos novas vitórias e novas conquistas, porque eu gosto de uma frase que diz assim: o para-brisa do futuro que Deus tem para nós é muito maior do que o retrovisor do passado, do que eu fico olhando do que aconteceu por causa disso, por causa daquilo. A palavra que eu tenho para você hoje são as palavras de Paulo. Deixando para trás aquelas coisas que já passaram, prossiga para o alvo daquilo que Deus tem para você, porque Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida ainda, e essas pequenas perdas não podem impedir tudo aquilo que Deus tem para você. Verdade, concordamos. Olha, estamos indo para o final do nosso programa e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, porque você esteve conectado com a gente, compartilhou o nosso programa. Olha, Deus abençoe a sua vida, prospere a sua vida em tudo. Nós iremos orar por você, mas eu quero já agradecer, pastor Henrique, pela sua cordial cooperação aqui. Foi um prazer tê-lo em nosso programa, valeu a pena ter a sua presença e olha, nós contaremos contigo para mais maratonas, teremos mais programações, porque será todas as semanas, todas as quintas-feiras, às 20 horas, chegando para você Bíblia Viva com os nossos convidados aqui, que serão usados por Deus, como nossos pastores foram usados aqui nesse dia. Pastor Henrique, Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o senhor, junto com o pastor Moabs e todos vocês que estão nos acompanhando, irmãos e irmãs, acompanhando aí pela rede social. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida e você possa continuar ligadinho aqui no canal da Bíblia Viva, para que você venha ser edificado, porque tudo aquilo que for falado aqui com certeza vai trazer edificação para a tua vida e crescimento espiritual para você. É isso aí, eu faço uso das mesmas palavras para ti, pastor Moabs. Foi um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua presença, o seu conhecimento colaborou para interpretarmos esse tema e abençoarmos as pessoas que estão conectadas em nosso canal. Deus abençoe, amém, pastor Moabs. Amém, eu que agradeço. Que Deus abençoe você. Aprendemos muito aqui hoje. Maravilha! Eu vou orar com você agora. Nós iremos fazer o que nós falamos no começo do programa. Vamos concordar com a bênção de Deus. E a nossa Bíblia diz assim, olha, se dois de vós concordar na terra acerca de algo, é concordado no céu. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas não é importante que eu saiba. O interessante é que Deus sabe. Ele conhece as nossas confidências e baseado nisso, nós iremos tomar posse da bênção em nome de Jesus. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, por esse momento tão importante, aonde tivemos aqui com o pastor Henrique, pastor Moabs
e o nosso telespectador que não sabemos quem é, mas tu conheces e contempla todas as coisas, e é baseado no teu poder é que nós estamos concordando com a bênção tua chegando nessa casa, chegando nessa empresa, aonde quer que essa pessoa esteja agora, que ela seja alcançado pelo teu agir. Mude os pensamentos, a filosofia, mude a forma dessa pessoa enxergar, faça com que ela possa ver que o Senhor está trabalhando mesmo no silêncio. E o seu trabalhar é perfeito, sem falhas, sem erros, sem acepção de pessoas. Tu olha para todos da mesma forma e ama a todos com o mesmo amor. Por isso, Pai, nós declaramos e tomamos posse da bênção em nome de Jesus, que esta pessoa possa amanhã testemunhar do milagre que o Senhor fizera na sua vida. Nós declaramos e afirmamos em nome de Jesus. Amém. Bíblia Viva chegou nos seus minutos finais. Estamos indo embora, prometendo voltar na próxima semana, se Deus disser que sim, é claro. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.